Galera da primeira série, hoje então nós vamos estar trabalhando aí com as correções da atividade aí do período de 23 a 27 de novembro de 2020, né? Nessa correção nós vamos estar tratando das reformas religiosas e do Renascimento, que foi, na verdade, um momento histórico muito importante, principalmente para a questão de pensamento, né? Cultural, né? Religioso, né? Econômico, enfim. Aqui agora a gente vai estar trabalhando umas questões que a gente trabalhou, né, nas webs, né, para vocês terem a certeza, né, sobre cada, né, conteúdo, cada questão que a gente fez, tá? Então tá bom, então vamos lá. A gente começa então a correção, né, observando essa imagem que mostra então, né, o principal fator do Renascimento, que é, né, o conceito humanista, o conceito antropocentrista. Essa imagem, mesmo a imagem do pintor Michelangelo, né, que demonstra que agora o homem, né, ele está em equilíbrio, né, com Deus, não melhor ou acima de Deus, mas agora ele está em equilíbrio. Essa imagem é uma imagem muito forte, né, principalmente em relação à concepção humanista, né, mostrando que o ser humano agora, né, ele tem, né, valores, e que são valores que foram discutidos, né, dentro desse contexto do Renascimento, que é o humanismo, o antropocentrismo, o hedonismo, o individualismo, o naturalismo, todos esses pressupostos aí que envolvem, né, o Renascimento, demonstrando então, né, que o homem e Deus agora estão em equilíbrio. Essa imagem aqui já demonstra que com esse contexto da mudança do Renascimento, né, vai haver mudanças profundas, né, na sociedade. E uma delas é a reforma religiosa. Essa reforma religiosa que já, né, se tinha uma certa contundência, né, um certo, né, questionamento desde lá da Idade Média. Mas aqui é que ela vai realmente, né, culminar. Aqui eu mostro para vocês umas imagens, né, dos principais reformadores, que aqui é o Martim Lutero, o João Calvino, o Henrique VIII, papas e bispos que ficaram envolvidos, né, nesse movimento. Esse movimento ele aconteceu em 1517, né, e foi principalmente iniciado, né, pelo Martim Lutero, que tinha grandes divergências, né, de atitudes praticadas pela Igreja Católica. E a gente não pode esquecer que o Martim Lutero, né, ele era um monge, então ele conhecia bem as práticas da Igreja, a questão da venda, e ele questionou principalmente a venda de indulgências, né, que era isso? Era pagamento, né? Foi apenas um estupim dessa crise, que ele tinha muita controvérsia em relação a essas ideias, né, da Igreja Católica, né, que ele já vinha se manifestando bem tardiamente, porém com ele isso vai se evidenciar. Né? Na nossa atividade, a primeira questão ela está relacionada ao Renascimento e pergunta-se principalmente, né, o que o Renascimento traz, né, que fatores contribuíram, né, para o pioneirismo, né, o início do Renascimento na Península Itálica. E a resposta é principalmente pela sua posição geográfica. Por quê? Essa posição geográfica, pessoal, ela dava, né, liberdade, principalmente de navegação, né, que era próximo, né, o mar Mediterrâneo ali, e aí isso facilitou muito o comércio marítimo. E nesse comércio marítimo bem desenvolvido, né, deu acesso a outras pessoas a estarem indo, né, para a Itália, né, principalmente na cidade de Florença, né, para, no caso, né, ajudar no desenvolvimento desse período do Renascimento, principalmente com o crescimento comercial e cultural, né, que a gente fala de expansão, né? Então, principalmente a questão geográfica que facilitou, né, o acesso, né, de outras pessoas a chegarem nesse lugar que foi, no caso, o primeiro, né, foi em Florença que o Renascimento, né, começou a criar, né, essas estratégias aí culturais e econômicas, né, nos artistas. A questão B, identifique o papel dos mecenas nesse processo. Quem eram esses mecenas? Esses mecenas eram os burgueses, né,
que eram comerciantes, né, ricos da época, né, do Renascimento, que patrocinavam esse trabalho, né? Então eles patrocinavam o trabalho dos artistas e dos escritores. Só que esses mecenas, eles também queriam, né, merecimento com isso, como glória e prestígio, né? No caso, eles queriam ser reconhecidos, porque a gente sabe que os comerciantes nesse momento, que eram esses burgueses, eles não tinham, né, muito reconhecimento em relação, né, aos reis, à nobreza, né? Eles eram considerados ainda tipo uma ralé, apesar de serem ricos, né? E destacaram-se entre esses mecenas, né, esses burgueses comerciantes, a família Sforza, os Médicis, os papas Júlio II e Leão X, e a família Médici, que foi, né, uma grande, né, incentivadora, né, desse movimento cultural artístico, né, que eles faziam parte de uma dinastia, né, política lá na Itália. Questão 2. Como foi a repercussão do humanismo na vida social e intelectual da Europa? Quando fala social, fala de um todo, né, intelectual, principalmente de conhecimento, né? Então, por meio desse humanismo, o homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador, né, Deus, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês de Michelangelo, tornando-se a medida de todas as coisas. Ou seja, eles agora tinham plenos poderes de conduzir a sua vida e o seu pensamento, não mais voltados para a igreja, né? E os humanistas romperam, né, com o chamado teocentrismo, que é a ideia que Deus era o centro de todo o universo e de toda a vida humana. E aí, nesse sentido, eles passou a prevalecer a ideia de antropocentrismo. O homem agora no centro do universo e da vida humana. Não, como eu disse, como eu falei anteriormente, que ele era melhor que Deus, mas agora tinha um equilíbrio. E esse humanismo, então, favoreceu muito, né, principalmente a questão intelectual, né, que foi o aprendizado, porque eles vão fundar novas escolas, novos conhecimentos vão vir de outros lugares. Com isso, então, né, a vida intelectual também ela vai começar a mudar. Mas toda essa mudança, a gente sabe que ela é lenta e gradual, né, não aconteceu de um dia para o outro. A questão 3, né, pede para a gente explicar, né, o sentido do termo revolução. Lembrando que nesse momento houveram muitas mudanças científicas com o surgimento de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, né? E essa revolução científica nada mais é, né, do que a volta novamente, né, da experiência, onde os homens agora vão testar tudo, não mais voltado para o mito, mas sim para o racional. Então, na história da ciência, chama-se Revolução Científica o período que começou do século XVI ao século XVIII. Então, foi um período lento e gradual, né? As coisas não aconteceram de um dia para o outro, né? Mas isso deu-se por causa do Renascimento e na sequência desse espírito crítico, né? Os conhecimentos só eram considerados corretos depois de uma longa confirmação pela experiência e pela razão, surgindo assim um método experimental científico. A partir desse período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, ou seja, a igreja, não mais estava, separa dessa e passa a ter um conhecimento bem mais estruturado e prático. A questão B. Escolha um dos cientistas apresentado no texto e faça uma pesquisa sobre a sua vida e obra. Eu escolhi aqui, né, o Leonardo da Vinci. E aqui eu falei de algumas coisas importantes sobre ele. Principalmente que ele era um gênio aqui, ó, na medicina, né, na engenharia, na arquitetura e na física. Falei um pouquinho também, né, da sua vida pessoal, que ele nasceu no dia 15 de abril de 1452, na Vila Toscana, na Itália. Era filho, né, de Catarina Lippi, o tabelião Piero da Vinci. Né, seus pais não eram casados e ele acabou sendo educado por parentes. Aqui então conta toda a trajetória dele, né? É isso que eu quero que vocês façam. Escolha um desses grandes, né, geniais pintores e artistas e fale um pouquinho sobre cada um deles, tá? Continuando aí, o teólogo Martim Lutero foi o primeiro organizador a organizar um movimento bem sucedido contra o clero católico, que é esse clero contra a igreja. Eu peço para vocês, né, apresentar as principais características que sofreu, né, a igreja católica nesse momento. Ao longo da Baixa Idade Média, a igreja católica sofreu por muitas críticas, motivadas principalmente pelas seguintes práticas: a venda de cargos eclesiásticos, o que é isso? Vender cargos dentro da igreja, né?
despreparo nos clérigos para a vida religiosa, ou seja, eles formavam padres que não tinham experiência nenhuma, né, nessa vida religiosa e acabavam se comprometendo. Muitas vezes eles tinham, né, casos com mulheres, eles não eram realmente, né, esses religiosos que se esperavam. Eles tinham uma vida luxuosa, né, diferente do que prega, né, ao conceito religioso, que fala que a gente tem que, né, abdicar dos nossos bens materiais e deixar a nossa vida por conta de Deus, né? E no mesmo período ocorreram movimentos considerados heréticos, que misturavam crítica religiosa e social, ou seja, a igreja começou a sofrer um turbilhão aí, né, de movimentos contra ela, né? E dessa forma, então, foi surgindo, né, as primeiras ideias de novas religiões. Cite as principais críticas de Lutero contra a Igreja Católica. O Lutero, como eu disse, ele era um monge, ele começou então a criticar, né, o sistema religioso a partir das suas 95 teses, os dogmas da igreja, a venda dessas indulgências, as missas em latim. O que era isso, né? Eles faziam as missas em latim de costas para o povo e a maioria não entendia nada. Então, dessa forma, havia uma pouquíssima participação popular, né, nas missas. Os padres desonestos e mal formados. Tudo era uma crítica muito ferrenha, né, de Martim Lutero contra a Igreja Católica, tá? 6. Cite as principais características do calvinismo e o anglicanismo. Lembrando que o calvinismo e o anglicanismo também são duas vertentes de religião que nasceram, né, o calvinismo na França e o anglicanismo, né, na Inglaterra, do Luís VIII. O calvinismo, né, ele foi criado pelo francês João Calvino, né, e o contexto, né, de toda essa crítica dele, ele elaborou uma teologia que justificava a atuação da burguesia, ou seja, a burguesia não tinha muito poder na elaboração do manifesto dele e acreditava ele, né, que a burguesia precisava participar mais das coisas, né, associando a prosperidade econômica à salvação. Por que isso? Porque lá no passado, né, esse negócio era pecado, né? Quem tinha a ideia de crescer, quem tinha a ideia de ficar mais rico, era considerado um herege, né? Nesse caso aqui, então, eles estão mostrando outra vertente disso. E os principais pontos eram a salvação pela fé, no que ele acreditava, né? Não mais na ideia pregada pela Igreja Católica, né? O princípio da predestinação, eleição divina associada à prosperidade econômica, valorização do trabalho, do lucro e do acúmulo de riqueza. Ou seja, então, os ideais do Calvino eram totalmente voltados, né, para o dinheiro. Já o anglicanismo, né, o seu maior idealizador foi o rei inglês Henrique VIII, né, que após submeter a igreja ao Estado, na Inglaterra, e divorciar-se de sua esposa para se casar novamente, ele foi excomungado. Dessa forma, então, ele quebra totalmente os laços com a Igreja Católica e, diante disso, ele funda a Igreja Anglicana, onde ele é, claro, né, o principal chefe. E os principais pontos, né, do dogma dessa igreja: a manutenção da estrutura hierárquica da Igreja Católica, padres, bispos e arcebispos, ou seja, ele queria manter sobre o rígido controle, rejeição da figura do Papa, que ele não gostava dessa figura, desse chefe total, e estabelecimento do rei como chefe da Igreja da Inglaterra. Então, eram os principais questionamentos, né, e doutrinas seguidas pelos anglicanistas, perdão. Resultado das reformas religiosas, né, porque aqui está perguntando, as reformas religiosas provocaram extremas mudanças, isso é fato. Cite quais foram e apresente as principais críticas que sofreu a Igreja Católica. Os principais resultados dessa reforma foi, né, a ruptura com o cristianismo, ou seja, acabou, né, o cristianismo totalmente na Europa Ocidental, porque houveram outros movimentos, não acabou totalmente, né, mas deu oportunidade de outras religiões surgirem. A substituição do latim pelas línguas locais dos cultos, ou seja, as missas eram rezadas, né, pelas línguas locais, não mais só pelo latim, que era proibido, né, só tinha que rezar pelo latim. Aceitação de um livro, interpretação da Bíblia pelos fiéis, isso é mágico, né? Porque antes quem interpretava tudo era a igreja e ela ditava as regras da vida de todo mundo. Agora não, né? Todo mundo tem o direito de interpretar, né, a Bíblia, né, da sua maneira, né? E a liberdade de culto, né? Você podia ser católico, protestante ou, né, anglicanista, dependendo
da sua teoria dogmática, né? Então isso é muito importante a gente entender que quando elas surgiram, elas estavam nessa liberdade, mas esse processo também, como qualquer outro, foi um processo lento, gradual, que foi acontecendo aos poucos. Então é isso aí, meninos. Espero que vocês tenham entendido, tá? E um abraço a todos.